Meus amigos, minoca é um infarto agudo do miocárdio? Olha, um caso interessante, né? Muitos seguidores, amigos da gente, vêm perguntando, questionando nas minhas redes sociais o que é minoca, até os pacientes de consultório mesmo, né? São nomes assim, em inglês, assim, são derivados do inglês, né? Que a gente dá essas siglas, né? Minoca, e gera essa confusão nos pacientes. Então vamos entender. A minoca é um infarto do coração, tá? Gera isquemia, aumenta a troponina, que é as enzimas do músculo cardíaco, que quando você infarta a troponina aumenta. Só que você não tem doença coronariana identificada no cateterismo. Então você faz um cateterismo, você tem lesão miocárdica menor que 50%. Você tem uma plaquinha menor que 50%, não gera a lesão grave para que você tenha uma injúria no músculo cardíaco, que seria um infarto do miocárdio. Então, nesse caso, nós chamamos de minoca. Então a gente tem que investigar, porque tem várias causas, né? Por exemplo, uma plaquinha de 50%, ela pode romper e fazer um trombo distal. Imagina que rompeu aquela plaquinha e aí correu um trombo no distal e fez uma obstrução lá dentro do músculo cardíaco, tá? Na região da microvascular. E aí você faz um quadro de infarto e você não documentou ainda. Então, um dos casos é um tromboembolismo de uma placa. Outra situação, você pode haver um vasoespasmo coronariano. O vaso ele faz um espasmo e com esse espasmo diminui o fluxo de sangue para o músculo cardíaco, gerando também um quadro de infarto, dependendo do tempo do espasmo que foi ocorrido, tá? Outra situação, quando você tem um quadro de dissecção das artérias coronárias. A dissecção, você tem uma ruptura na camada íntima, que é onde está o contato com o sangue. Você tem uma ruptura daquela camada e o sangue, de vez de entrar direitinho no vaso, ele vai entrar entre o vaso e entre a íntima e a média. E você tem uma dissecção da coronária que gera também o quadro de infarto com coronárias normais, no sentido de lesão obstrutiva, né? Mas você consegue ver no cateterismo esse aneurisma que se formou, essa dissecção que na verdade que se formou. Outra situação são lesões microvasculares, que é quando você tem um cateterismo normal e a lesão está dentro do músculo cardíaco. E nós sabemos que a microvasculatura é muito superior aos vasos epicárdicos, que são os vasos externos que recobrem o músculo cardíaco, que levam sangue para o miocárdio, para dentro do músculo cardíaco. O problema é que o diagnóstico é bem complicado, porque tem alguns exames que não é feito no Brasil. Por exemplo, o cateterismo que você faz já vai avaliar o quadro de dissecção e vai avaliar o quadro de lesão coronariana das artérias, né? Mas, você veja outra situação, espasmo. Espasmo, você tem que fazer um cateterismo com medicamento chamado acetilcolina. Não é feito no Brasil para você avaliar vasoespasmo coronário. Então, nem sempre um cateterismo vai ter espasmo, e aquele espasmo no cateterismo vai falar que é um espasmo mesmo e definir o diagnóstico, porque o tratamento muda. Se você tem um espasmo coronariano e você usa um medicamento específico, como um beta-bloqueador, você piora o espasmo. Então teria que fazer outro tipo de medicação, que é o bloqueador de canal de cálcio, que é o verapamil, geralmente a gente usa o diltiazem. Então muda o tratamento. E os vasos microvasculares não tem também um exame específico para você avaliar a reserva de fluxo coronariano. Tem alguns tipos de cateterismo com algumas ferramentas que você consegue fazer, tem a ressonância, que você tem os marcadores, que é rubídio, então, assim, tem amônia, tem rubídio, tem um outro marcador também que a gente usa, mas no Brasil não se usa, então é difícil você fazer esse diagnóstico. Então, assim, resumo da ópera. A minoca é um infarto do miocárdio com elevação e queda da troponina, que é o que define o infarto, não associado à lesão obstrutiva nas artérias coronárias. Eu já expliquei para vocês direitinho quais são essas outras alterações que acontecem que levam à troponina e que caracteriza a minoca. Um abraço para vocês.